dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Permaneça com a Bíblia aberta e feche apenas os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem falar conosco nessa noite, Deus. Senhor, nós ansiamos pela Tua palavra, que nos conduz, que nos alimenta e que, ó Deus, nos aponta a direção a seguir. Fala conosco, Deus. Eis-nos aqui para ser instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, o Salmo 1, nós estamos hoje num dia muito especial para a família, que é o Dia das Mães. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor tem nos dado estratégia para cuidar das famílias. Família, irmãos, está no coração de Deus. Deus ama a família. Deus colocou a família na terra como sinal da presença dele na terra. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que assim como o Pai, né? Assim nós temos, como é que nós podemos dizer, eu aprendi aqui uma fala, achei muito bacana, que nós somos da ordem terceira, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós aprendemos, irmãos, que a família é um pai, uma mãe, os filhos, um lar, tem um aconchego, um lugar gostoso. E nós só sabemos que o diabo não tem família, o adversário não tem família, ele é chamado de inimigo, de adversário, de destruidor. E nós sabemos que ele está pronto para destruir e ceifar famílias e destruir. Por isso a palavra de Deus essa noite vem nos apontar que nós, como homens e mulheres de Deus, família de Deus, nós não podemos submeter as nossas decisões ao conselho dos ímpios. Essa semana nós passamos por uma trágica semana que está lá aprovando um monte de lei lá sobre homossexuais. Nós estamos vendo coisas que nós não pensaríamos que íamos ver acontecer. E nós, como igreja, vamos defender, amados, família. Vamos cada dia mais nos unir como família de Deus. Vamos, amados irmãos, ser homens e mulheres que submetem as suas decisões ao Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, a Jesus. Temos consultado ao Senhor e a nossa família, para ela não perder o rumo que ela tem. Uma mãe, para ela ser direcionada pelo Senhor, irmã Alexandra. Deus abençoou, falou aqui na frente. Hoje nós falamos dos valores de uma mãe. E um dos valores de uma mãe está exatamente em corrigir e disciplinar. Amados irmãos, se nós somos família, nós vamos ter momentos que nós vamos ter que tomar posicionamentos. Vamos ter que estar diante de situações que são difíceis, que nós vamos ter que ter posicionamento. E nós não vamos poder fazer do pecado a nossa opção de vida. Amém, igreja? Nós temos falado na igreja que o pecado, ele é acidente na vida do cristão. Nós cometemos pecado acidentalmente. Não pecamos porque queremos. Amados irmãos, as famílias, nós não temos um pai de família saindo do trabalho e falar assim: hoje eu estou doido para chegar em casa que eu vou brigar com a minha mulher. Você ouve alguém falar
seio da família, ele é acidental. Irmãos, e nós como família precisamos começar a aprender e entender esses valores. Ninguém erra porque quer. Ninguém pega porque quer. E o pecado, ele é gerado no íntimo, no profundo, dentro do coração. Até que seja consumado, leva-se tempo. Então, meus irmãos, o pecado tem no mínimo 3 formas de atuar dentro do ser humano. Primeiro, ele estimula alguém. As pessoas, quando cometem algum pecado, elas são estimuladas pelos sentidos, pelo olhar, pelo tocar, pelo sentir. O pecado, ele começa a ser estimulado. E a família, ela tem que estar muito atenta a isso. E você, amado, entende do que nós falamos. E ele também, o pecado, ele nos leva a querer ter alguma coisa. Pessoas que estão vivendo no pecado falam: olha, eu tenho essa vida porque eu suborno, porque eu roubo, porque eu faço. E nós vemos a impunidade, pessoas impunes. E diz a palavra de Deus, me parece que é no Salmo 125, 124, diz que o Senhor intervém para que o justo não lance mão à impunidade, porque o Senhor nos conhece, sabe da nossa estrutura. E o pecado, ele tenta mostrar que você pode ser alguma coisa. Aconteceu com Eva, quando estava lá no jardim, falou: olha, se você comer desse fruto, você vai ter, você vai ser. O pecado, ele se aparenta para nós com a palavra ser e ter. E, amados irmãos, o pecado, ele gera em nós o desejo de possuir, de desvirtuar o caminho. E a família, ela tem passado por uma crise. E, amados irmãos, o pecado, ele estimula a sensação de prazer. E às vezes nós falamos: quem é que tem demais? Eu faço isso, aquilo. E nós temos visto famílias indo pelo ralo, porque não tem nada a ver isso, fazer aquilo. Não tem nada a ver eu trabalhar mais e dedicar menos tempo para a minha família. Eu quero dizer, amados, que hoje, no Dia das Mães, a gente pode parar e fazer uma reflexão desse salmo primeiro da nossa vida. Diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu quero dizer que você é uma família muito especial. E, amados, diz a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 6, que o Senhor é chamado de maravilhoso conselheiro. Quem nos aconselha é o Senhor, irmãos. Não vamos nos submeter a julgo de impiedade por assumir na nossa vida um aconselhamento ou alguma palavra de alguém que não anda no conselho. Diz aqui, né? Que anda no conselho dos ímpios. Amados, se aconselha com o Senhor acerca da sua família. Pergunte para o Senhor: olha, isso que eu estou fazendo para minha esposa está certo? Será que o jeito que eu estou educando os meus filhos é o mais correto? É bíblico o que eu estou fazendo? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E amados, como família, eu quero te dar essa orientação. Não toma conselho com um colega de trabalho que não serve a Deus. Não toma conselho com um amigo que não é cristão. Porque você pode entregar a sua família de bandeja. E a nós aqui o Senhor vai falando para nós, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é aquele que se alimenta de carne. Pastor, eu gosto muito de churrasco. Não é essa carne. É a carne que está lá em Gálatas 5. A partir do versículo 17 que fala das obras da carne. E você quer ir lá? Vamos ver quais são as obras da carne.
ver na Bíblia é 9. Gálatas 5:19 diz que é para não se assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecer é aquele que se alimenta de carne. E eu vou dizer aqui para você quais são eles. Gálatas 5:19. Vamos ler juntos? Com a sua tradução mesmo, leia em voz alta, para a gente fixar e guardar na nossa memória aquilo que nós não devemos ter como padrão de vida. Vamos lá? Embora as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, heresias, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora os pretendem, e não negarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Amém. Irmãos, obras da carne. E aqui no Salmo 1, quando Davi lê esse salmo, ele está se referindo a essas obras. A família que está na presença de Deus não se alimenta dessas obras, e não se alimenta da fragilidade do outro, do pecado do outro. Amados irmãos, nós precisamos parar de trazer a fragilidade, o pecado do outro, de expor. E às vezes nós, amados irmãos, fazemos isso que entristece o coração de Deus, principalmente no seio da família. Quem não conhece o defeito do esposo ou da esposa? Dá só uma olhadinha pro seu esposo aí e lembra. Quer lembrar? Você conhece algum defeito dele? O seu amigo, ou de alguém que você está muito próximo, você conhece ele? Se você andar com alguém muito tempo, você vai descobrir que essa pessoa tem defeito. E você, às vezes, vai se sentir tentado a se alimentar da fragilidade do pecado dele. Quando ele dizer assim, ó, pisar no seu pé, você vai falar, opa, vai comigo, você também é assim, 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 assim. Nós escarnecemos, irmãos. Nos alimentamos de carne. O pecado do outro vira chacota nos nossos lábios. Expomos o nosso irmão, ridicularizamos. Famílias estão machucadas, irmãos. Porque tem marido que todo dia aponta o dedo na esposa e fala assim, o seu pecado é esse. Ó, você é isso, ó, você não faz isso, ó, você é isso, você é aquilo. Isso ofende, isso magoa. Esposo, esposa, não se alimente da carne do seu esposo e esposa. Perdoa ele em nome de Jesus. Perdoa o esposo. Começa uma nova vida, né? E diz, amados irmãos, que nós precisamos ter um desejo. E não é o desejo de nos alimentar da carne ou da fragilidade. Nosso desejo tem que ser santo, como Deus é santo. Amém? Você tem o desejo de ser santo? Você aspira a santidade na sua vida, amém? E amados, prazer, quando a gente fala assim, desejar ser santo, é a opção de, pelo caminho do amor, percorrer o caminho de santidade, de diferença. E amados, nós temos visto aqui, né, que no versículo 2 diz que o seu prazer está onde? Onde está o prazer do homem que serve a Deus? Na onde? Na lei do Senhor. Não sabe o que está acontecendo?
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, se a palavra do Salmo 119 fala outra coisa legal para nós. Guardo no meu coração o quê? Para quê? Para não pecar contra ti. Guardo no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Irmãos, mas tem gente que não adianta. A gente fala de novo, fala, olha, coloca a palavra no seu coração, mas o coração está lotado. Não tem um espacinho, uma brechinha para a palavra, porque está até aqui, ó, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, de ódio. Ou às vezes está com um namoradinho, com a esposa. Eu já falei aqui na igreja dos casais, irmãos, o lugar mais improvável, menos favorável para a gente guardar o marido ou a mulher é no coração. Sabe por quê, irmãos? Porque se você colocar no coração um homem ou uma mulher, está afrontando o próprio Deus. Porque o coração é o lugar da palavra. Arruma um lugar para o seu esposo, para sua esposa, tá? Sabe por quê? Porque o coração é o lugar da palavra de Deus. E sabe o que ele diz em Mateus, no capítulo 6? O que ele fala em Mateus 6, 31? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Você vai querer colocar seu esposo para competir com o reino de Deus? Eu não estou falando sou boa. O Ednei, coração, palavra de Deus. Palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? É a palavra de Deus que vai nos socorrer quando eu precisar. Não é o Ednei, não, é a palavra. Tem gente que põe toda a sua confiança no marido ou numa mulher. Ele pode ser o melhor marido, a melhor esposa do mundo. Mas tem coisa que um esposo e uma esposa nunca vai poder fazer por você. Só Jesus. Amém? Então ele diz aqui, amados, que nós precisamos ser, né? Diz aí, ó, que ele é como é que é o homem e a mulher de Deus? É como ver plantada junto à corrente de águas. E amados irmãos, eu quero falar um pouquinho de árvore. Tem uma árvore que a gente gosta muito. Vocês vão lá de vez em quando para cima, é carvalho. Vocês já viram um carvalho? Um pé de carvalho? A Bíblia fala em Isaías que nós vamos ser chamados de carvalhos de quê? De justiça. E o carvalho, ele é uma árvore que vai sendo moldada e formada, ela vai tomando forma pelas tempestades. O carvalho é a única árvore que é formatada na tempestade. E irmão, e eu e você somos os únicos que Deus colocou aqui na terra para a luta provar a gente. E nós temos a provar pelo Senhor, amém? Essa luta que você está passando aí, essa tempestade vai passar. Mas o Senhor está te formatando.
cortar, irmão. Não adianta a árvore afundar a raiz, murchar a folhinha, cair o fruto. Ela vai ser cortada. Sabe quem é o jardineiro da nossa árvore, irmãos? Jesus. Graças a Deus que Ele cuida de nós, amém? E amados, Ele quem decide aonde vai cortar, quem vai cortar. A árvore não opina com o seu papel de dar fruto, amém? Tem árvore que demora 100 anos para dar fruto, você sabia disso? A nogueira demora 100 anos para dar fruto. E você está aí avançando na igreja, está aí de biquinho, porque Deus não deu sua bênção. Tenha paciência. A vitória vem em nome de Jesus, amém? E amados, nós precisamos ter uma vida de oração, vida de fidelidade, e que esse salmo primeiro seja aplicado na sua e na minha vida. Amém, igreja? Nós vamos convidar os irmãos a se colocarem de pé. Eu quero orar com as famílias. Eu quero te convidar essa semana a ler o Salmo 119. Você que nunca leu, leu o Salmo 119 essa semana. E eu quero deixar você que você é bem-aventurado na presença de Deus. Amém? O Senhor está te moldando no formato dele. A forma é de Deus.